Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Forte abraço a meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e inscritos no canal. Digo sempre que falo que é um canal 100% ateísta, meus amigos já sabem que é exatamente para o crente e o fanático religioso, quando aqui adentrar o canal, é ter a ciência de que aqui eu contesto todo o sistema religioso. Daí o crente entra no canal e aí faz lá o seu proselitismo religioso como que se fosse tentar converter os ateus em um canal ateísta, né? Que ridículo, né? Aí faz ali seus comentários ali, às vezes até de cunho maldoso, malicioso, com as ameaças e xingamentos que são naturais deste povo, né? As ameaças ali sobre esse Deus aí perverso, né? Que eles dizem ser bom, porém se não seguir, né? Ele pune com o inferno imaginário. Aí entram aqui até pastores, né? No meu canal ali, fazendo ali o proselitismo. Perda de tempo, meu amigo. Aqui você não vai convencer ninguém. Se você entrou aqui nesse canal e não está preparado para escutar o que as verdades aqui são ditas, né, então eu aconselho você, crente, a pular fora, porque aqui você não vai converter ninguém. Isso aí de certeza, sabe? Ateus já têm a mente liberta desta prisão, né, dessas algemas que é a crença, né, que é a algema da tua escravidão, crente. Então você não vai aqui conseguir convencer ninguém. E as respostas para vocês, né, eu dou apenas com a história, com o estudo do livro que você diz ser sagrado, né? Quando na realidade a Bíblia não passa de um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um livro que sagrado não poderia ter um erro, uma contradição, perderia toda a sua divindade. Mas nós que conhecemos o livro Bíblia muito mais do que os religiosos, sabemos quem o criou, por que criou, quais os objetivos destes povos que criavam suas próprias divindades, né? O crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, um livro completamente cheio de contradições, milhares de contradições, sabe? O crente diz que é servo, escravo de um Deus único e verdadeiro, né? Desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses muito mais antigos do que o Deus que ele diz seguir, do que o Jesus Cristo criado ali pelo Império Romano, né? A história está aí para mostrar. Homens criam deuses e não deuses criam homens. As sociedades antigas criavam suas próprias divindades. Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade. Pelo contrário, né? Cada divindade era criada por aquele povo que o criava, era a sociedade e refletia no Deus, né? Então, se uma sociedade fosse uma sociedade benévola, de pessoas de bem, né? Criavam um Deus benévolo. O que não é o caso, não foi, jamais será o caso deste Deus criado exatamente por aquele povo do deserto, o povo hebreu, os semitas, que criaram um Deus à imagem e semelhança deles, com toda a perversidade desse povo. Daí denominaram como Senhor dos Exércitos, logo uma conotação de invasão, de guerra, de entrar em outras terras, tomar para pilhar, roubar, estuprar, escravizar, né? Tudo amando sobre a bandeira deste Deus, né? Que faz uma exceção de pessoas, assim como faz dentro do livro Bíblia, sabe? E mesmo tendo dito, né, que te conhece no ventre da tua madre, né, te formei no ventre da tua mãe, ele sabia que estava formando uma pessoa com qualquer tipo de defeito, né, membro demasiadamente longo, nariz chato, até sarna. E aí ele discrimina, não pode ir na presença dele nem entrar no tabernáculo. Este é o Deus, né, todo bondoso do crente, né, e que agora escolhe um povo, discrimina até o próprio povo que criou, que ele teria criado, né? Na realidade, o pai deste Deus perverso é este povo, né? E agora sobre a bandeira deste Deus tem um pretexto para invadir outras terras, para matar, roubar e destruir. E o crente vem em sua inocência religiosa, porque tem preguiça de estudar, e diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Na realidade, a figura do diabo nem existe para o povo hebreu, nem existe para o povo judeu, né? É uma figura a partir do cristianismo. Aquela figura lá de Satanás, lá da serpente, é mais uma grande farsa. Ali era apenas a serpente mesmo. E a serpente porque a serpente era uma deusa de várias outras civilizações, muito mais antigas, adorada. E aí, quando se coloca-se uma divindade, a divindade mais antiga de outros povos, adorada por outros povos, se torna a dualidade, o rival, né? Para você temer. Porque a religião vive dessa dualidade. Tem que ter, né, o rival. Tem que ter o demônio ali para te empurrar para dentro das prisões que é o sistema religioso, né? A Bíblia, pessoal, é um livro instigador de perversidades. Quem conhece a Bíblia sabe. A Bíblia é repleta de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídios, misoginia, racismo, tem muita mentira, xenofobia
e também muita barbaridade. Este é o livro bíblico criado por aquele povo. E o cristianismo não fica por trás, sabe? O cristianismo criado pelo Império Romano apenas para conter a guerra dos judeus, mais um Deus criado agora pelos romanos, né, para formar um monoteísmo no Império Romano. Porque fica mais fácil o imperador dominar só um sacerdote apenas ao seu lado. Que é assim que funciona, né? Um sacerdote, uma divindade e todo o reino seguindo a este povo, né? As ordens do imperador, do presidente, né? Passa ali pelo sacerdote que, por mais difícil que esteja a situação, né, sobre aqueles povos, o sacerdote dá ali, apazigua ali a base da pirâmide, a massa, a grande massa, empurrando-lhes ilusões na cabeça, né? Assim funciona quando você está sentado num trono frio de templos e igrejas e o prestidigitador está lá em cima enricando às custas do teu suor e a você só cabe ilusões. Foi assim que foi criado o cristianismo. Você bate no peito e diz ser cristão, adora Jesus Cristo, né? Esse personagem criado, plágio de Mitra, Horus, Dionísio, Tamuz e muitos outros deuses solares, em referências astrológicas, né, que você não vai conseguir entender isso, a não ser que estude, crente. Mas você tem medo, né, de contestar, né? É o medo empurrado ali dentro da Bíblia ali, que não pode contestar. Ah, isso é coisa de Deus. Mentira. Mentira. As três grandes farsas era quando se dizia não se pode discutir política, religião, nem futebol, né? Discutindo a política é que estamos colocando aí marginais políticos na cadeia. Discutindo a religião é onde estamos aí desmascarando todo o sistema religioso perverso, podre, que te escraviza quando te mergulhou em uma banheira quando criança e te condenou a ser cristão, dando ali um choque térmico naquela água fria da banheira. E você acredita piamente que Jesus Cristo existiu. Se você estudar, você vai ver que é tudo uma grande farsa, uma grande mentira. E você precisa se libertar disto, que só te põe, né, sobre as rédeas, né, desses líderes religiosos, que manipulam a sua vida, controla a sua vida e da sua família, tá? A Bíblia é cheia de fantasias como cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de sete cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, dentre tantas as outras, muitas fantasias que você tem por obrigação de acreditar, crente, né? Tem uma virgem, a Virgem Mary, que casada, deu à luz do seu próprio pai, né? Do seu próprio filho, né? O filho dela, né? O filhote do pombo, que é filho dele próprio e filho de sua própria filha. Na loucura que é o cristianismo, né? O cristianismo em toda a sua história ali, repleta ali quando formado ali nos impérios, né? Os imperadores formam, se concretiza lá nos concílios, principalmente o de Nicéia, e a partir dali, né, dá-se início cruzadas, né? Cruzadas para obrigar o fio da espada, né, a outras religiões a aceitarem o cristianismo. Caso contrário, morreriam, se tornariam pagãos, teriam que pagar ao Império Romano seus templos, né, suas divindades derrubadas, e agora, né, ter que aceitar o cristianismo, porque, como repito, fica mais fácil governar num monoteísmo, que é o Império Romano, é o cristianismo. Continua aí, né? E eles te obrigam até os dias de hoje. Pessoal, nas fantasias religiosas, das tantas que tem, que são tudo plágio, hoje eu vou falar sobre o tal do dilúvio, né? O dilúvio, que é muito mais antigo, e aqui eu vou, claro, de forma resumida, né? Não dá para explicar tudo, né, em um vídeo só, mas vou aqui fazer um resumo e mostrar para vocês como surgiu essa ideia de dilúvio e que era, né, relatada por civilizações muito mais antigas do que a dos hebreus. Os hebreus apenas, mais uma vez, copiaram uma história. E o motivo, vou mostrar aqui. Tá ok, pessoal? O dilúvio. O mito do dilúvio é uma narrativa que de uma grande inundação, geralmente enviada por uma ou várias divindades, né? Porque em outras civilizações o dilúvio era mandado por não só uma divindade, mas várias divindades, porque era politeísta. O mundo antigo era repleto de deuses, ainda é. Existem bilhões de deuses adorados ainda hoje, mas você bate no peito e diz que o seu é que é verdadeiro, né? E único. Nem é verdadeiro, nem tampouco único, né? Porque nenhum deles jamais se apresentou para toda a humanidade. São criações de homens. Mas vamos lá. Então, o mito do dilúvio é uma narrativa em que uma grande inundação, geralmente enviada por uma ou várias divindades, destrói a civilização. Paralelos são frequentemente feitos entre as águas da inundação e as águas primitivas de certos mitos da criação, sendo que a água
é descrita como uma medida de limpeza ou purificação da humanidade, em preparação para o renascimento. Então esse Deus maravilhoso, né, teria, sempre que mandava o dilúvio, era para limpar a humanidade, matar. Ele faz as coisas erradas, sabendo que o homem ia ser pecador, e manda um dilúvio para exterminar toda a humanidade, crianças, velhos, inocentes, os animais, né? Separou apenas uma pequena parte dos animais, coloca dentro de uma arca, uma história absurda, de um velho caquético que cria uma arca, né? E coloca todos os animais da Terra. Ninguém sabe como o canguru atravessou ali, né, da Austrália para ir para o Oriente Médio, o urso polar, né, os pinguins, e depois conseguiram voltar, atravessando um deserto escaldante, o pinguim. Olha, isso sem falar várias outras, né, espécies de animais, né? Porque o lêmure, por exemplo, só existe na ilha de Madagascar, né? Então, saiu de Madagascar, foi para lá e depois voltou. Tudo nessa fantasia que querem impor na cabeça da gente. E por sinal, quando as águas do dilúvio baixam no livro, né, dos Hebreus, na Bíblia, no Antigo Testamento, o Noé salvou os animais. Também há contradição, diz que foi um par de cada animal. Já em outro texto diz que eram 7 de cada animal. Mas aí quando desce da arca, sabe o que ele faz? Faz um churrasco em homenagem a esse Deus e come os animais que ele precisava salvar. Então a gente deve supor que algumas espécies foram extintas, né? Então, pessoal, aqui Deus comete os erros dele, né? Claro que, repito, entrando no hospício para falar com o louco, porque o livro Bíblia é um hospício, completamente hospício, né? Quem acredita no livro Bíblia não tem a noção real do mundo real, porque acredita em fantasias, como falei, cobra que fala, machado que voa, peixe que engole, gente devolve vivo, por aí vai, né? Então, seguindo aqui, o Deus bíblico matou todo mundo, né? Isso dentro do livro dos Hebreus. A maior parte dos mitos da inundação também contém um herói cultural que preserva o desejo humano pela vida. A tentativa mitológica do dilúvio geralmente a temática mitológica do dilúvio generalizada entre muitas culturas ao redor do mundo, conforme é visto em histórias sobre as inundações da Mesopotâmia, nos Puranas, livro dos hindus, em Deucalion, da mitologia grega, na narrativa do dilúvio no Gênesis, em mitos dos povos quichês e maias na Mesoamérica, na tribo Lakota, de nativos da América do Norte, e entre os Chibchas e Canares, na América do Sul. Todas essas civilizações aqui tiveram mitologias de inundações muito antes que o povo hebreu roubasse e colocasse dentro do Antigo Testamento, para você ter ideia, né? As histórias de inundações da Mesopotâmia dizem respeito aos épicos de Ziusdra, Gilgamesh e Atrahasis, né? A lista real suméria baseia-se numa inundação para dividir seu período em pré-diluviano e pós-diluviano. O mito do dilúvio sumério é encontrado no épico de Ziusudra, que ouviu o conselho divino para destruir a humanidade, na qual ele construiu uma embarcação que navegasse pelas grandes águas. Na versão de Atrahasis, o dilúvio é uma inundação pluvial. No século XIX, George Smith traduziu o relato babilônico do Grande Dilúvio. Em uma cópia de 700 anos antes de Cristo, o épico de Gilgamesh relata o herói Gilgamesh que encontra o homem imortal Utnapishtim, que descreve como o deus Ea o instruiu a construir um enorme navio antes de uma grande inundação divina que iria destruir o mundo. A embarcação iria salvar Utnapishtim, sua família, seus amigos e seus animais. Na mitologia hindu, textos como Satapata Brahmana menciona a história purânica de um grande dilúvio, que o Matsya, o avatar do deus Vishnu, adverte o primeiro homem, Manu, sobre um dilúvio e aconselha-o a construir um grande barco. Em Timeu, de Platão, Timeu diz que por causa da
corrida pelo bronze, os seres humanos viviam fazendo guerras constantes, o que deixou Zeus irritado e fez com que punisse a humanidade com uma grande inundação. Prometeu, o Titã, sabia disso e contou o segredo para Deucalião, aconselhando-o a construir uma arca. Aqui já na mitologia grega. Depois de 9 noites e dias, a água começou a recuar e a arca ancorou no monte Parnasso. Né? Isso aqui tudo é em várias civilizações. Continuando. No Gênesis, agora já dentro da Bíblia, né? No Gênesis, a história do dilúvio é uma das poucas que ainda alimenta o interesse dos cientistas. Depois que os físicos substituíram a criação do mundo pelo Big Bang, Darwin substituiu Adão pelo ancestral em comum ao macaco. O que intrigou os pesquisadores foi o fato de uma história muito parecida existir no texto épico babilônico da epopeia de Gilgamesh, o que sugere que uma enchente de enormes proporções poderia ter acontecido no Oriente Médio e na Ásia Menor. Parte do mistério foi solucionada quando os filólogos são os que estudam as escritas antigas e os idiomas antigos, sabe? Conseguiram demonstrar que a narrativa do Gênesis é uma apropriação do mito mesopotâmico. Apropriação, para não dizer roubo, né? Roubo, plágio. Não há dúvida de que os hebreus se inspiraram no mito de Gilgamesh para contar a história do dilúvio, afirma Rafael Rodrigues, professor do departamento de Teologia da PUC de São Paulo, especialista na exegese do Antigo Testamento. O povo hebreu entrou em contato com o mito de Gilgamesh no século VI a.C., né? 600 anos antes de Cristo. Em 598 a.C., o rei babilônico Nabucodonosor, depois de conquistar a Síria, invadiu e destruiu Jerusalém, o seu templo sagrado. No ano seguinte, os judeus, inclusive essa história aqui da invasão de Nabucodonosor, também não há provas concretas. No ano seguinte, os judeus foram deportados para a Babilônia como escravos. O chamado exílio babilônico durou 40 anos. Em 538 a.C., Ciro, fundador do Império Persa, depois de submeter a Babilônia, subjugar a Babilônia, dominar a Babilônia, permitiu o retorno dos judeus à Palestina. Os rabinos ou escribas começaram a reconstruir o templo e a escrever o Gênesis, começaram a escrever o Gênesis, para de alguma forma dar um sentido teológico à teoria, a terrível experiência do exílio. Olha só, né, como eles colocaram a questão do dilúvio dentro da Bíblia. Preste bem atenção. Assim, a ameaça do dilúvio seria uma referência à planície inundável entre os rios Tigres e Eufrates, região natal de Nabucodonosor. Os 40 anos de chuva seriam os 40 anos de exílio, e a aliança final de Deus com Noé, marcada pelo arco-íris, inclusive o arco de Íris, né, que foi ali um pacto entre a deusa Íris e Zeus, né, já na mitologia grega, tudo plágio, né? Uma promessa divina de que os judeus jamais seriam exilados de novo. Solucionado o mistério do dilúvio na Bíblia, no Antigo Testamento, né, continua o mistério da origem do dilúvio no texto de Gilgamesh. Né? Então, mais antigo, vamos voltar mais um pouco. Já descobrimos que na Bíblia, né, eles copiaram e deram a conotação de dilúvio por conta do exílio, né, ali a Babilônia, né, 40 anos de exílio na Babilônia. Agora vamos desvendar aqui e por que foi narrado em Gilgamesh. Então vamos lá, né? Muito antes, né? Solucionado o mistério do dilúvio na Bíblia, continuamos o mistério na origem do dilúvio no texto de Gilgamesh. No final da década de 90, 2 geólogos americanos da Universidade Columbia, Walter Pittman e William Rae, criaram uma hipótese. Por volta do ano 5.600 anos antes de Cristo, né, que seria inclusive a época da escrita bíblica, né, o povo bíblico ali, entre 5 e 6 mil anos, os judeus, afinal,
Ao final da última era glacial, o mar Mediterrâneo havia atingido seu nível mais alto e ameaçava invadir o interior da Ásia, na região hoje ocupada pela Turquia, mais precisamente a Anatólia. Num evento catastrófico, o mar Mediterrâneo irrompeu através do Estreito de Bósforo, dando origem ao Mar Negro, como o conhecemos hoje. Não? Então foi criado um novo mar, o Mar Negro. Né? Isso aconteceu por causa de um cataclisma, né, global. Um imenso vale de terras férteis e ocupadas por um lago foi inundada em 2 ou 3 dias. Veja só como foi rápido. Os povos que ocupavam os vales inundados tiveram que fugir às pressas, e o mais provável é que a grande maioria, tenha morrido. Os sobreviventes, porém, tinham uma história inesquecível que ocorrera que ecoaria por milênios. Né? Eles tinham uma história, né, de como um mar foi formado, né, por um cataclisma global. Né? Alguns deles, chamados Ubaides, atravessaram as montanhas da Turquia e chegaram à Mesopotâmia, tornando-se os mais antigos ancestrais dos sumérios, assírios e babilônicos. Estaria aí a origem da narrativa em Gilgamesh, no texto de Gilgamesh. Né? Na versão de 2000 anos, o caçador de tesouros, no verão do ano 2000, o caçador de tesouros submerso Robert Ballard, o mesmo que encontrou os restos do Titanic, levou suas poderosas sondas para analisar o fundo do Mar Negro, nas proximidades do que deveriam ser vales de rios antes do cataclismo aquático. Esse pesquisador aqui foi o mesmo que achou o Titanic. Então ele foi pesquisar lá no fundo do Mar Negro com as suas poderosas sondas, né? E veja o que ele descobriu, né? O mesmo que descobriu o Titanic, levou suas poderosas sondas para analisar o fundo do Mar Negro, nas proximidades de o que deveriam ser vales de rios antes do cataclismo aquático. Robert encontrou restos de construções primitivas, assim como a ciência já comprovou que há inúmeras cidades submersas, né? Mas isso não por conta que Deus mandou um dilúvio, não, gente. Foi um cataclisma global, quando acabou-se a era glacial. Né? Vamos lá. Robert encontrou restos de construções primitivas e a análise da lama colhida em camadas profundas do oceano provaram que há 7.600 anos ali existia um lago de água doce. A hipótese da grande enchente do Mar Morto estava provada. Né? Então, pessoal, a hipótese da grande enchente do Mar Morto estava provada. Entre as hipóteses sobre uma inundação real está o aumento do nível do mar depois do fim da Era do Gelo, né? Fim da Grande Era do Gelo. E outra hipótese é a queda de um meteoro ou cometa que teria caído no oceano em torno de 3.000 e 2.800 anos antes de Cristo, o que teria gerado um enorme tsunami que teria invadido as terras costeiras. Perdão. Então, pessoal, só um resumo aqui para vocês verem. E primeiro, a Bíblia plagiou, né? E segundo, que buscando bem a fundo, usando a ciência, vemos que realmente houve uma era glacial, houve ali cidades que foram cobertas por águas, certo? Mas isso não consta nada de arca, de pessoas salvando animais, essas coisas, não consta nada disso. Ali foi um cataclisma global que deu origem a toda a fantasia do dilúvio, né? Imagina, as pessoas numa época primitiva daquela, vendo um mar ser formado diante deles, milhares de pessoas sendo mortas, né? Ele vai atribuir isso a quem? A uma divindade, não é? Na realidade, né, nada disso, sabe? Deus algum existe, Deus apenas são explicações que o homem tenta achar para as questões naturais. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.